Já parou para pensar como é que a complexidade toda de um ser vivo pode simplesmente nascer a partir de uma única célula? Parece coisa de mágica, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar nessa jornada espetacular, desde aquele primeiro instante da vida, o zigoto, até a gente ver a formação das camadas que vão definir o futuro de cada parte de um corpo. E a pergunta que vai ser nosso guia é exatamente essa. Como é que pode uma célula sozinha, que parece tão simples, carregar um manual de instruções completo e ainda por cima ter as ferramentas para construir algo tão complexo como um corpo? É, sem dúvida, uma das perguntas mais incríveis da biologia. E o nosso ponto de partida é ele, o zigoto. A palavra-chave aqui, gente, é totipotente. O que isso quer dizer? Significa que essa célula tem um poder absoluto, o potencial máximo para se transformar e criar todos os tipos de célula que formam um organismo. É como ter a planta de um arranha-céu inteirinho dentro de um único tijolo. Ok, para começar essa obra, o primeiro passo é multiplicar. A primeira fase é uma verdadeira explosão populacional. Um processo chamado clivagem, que vai levar a gente até a formação da blástula. Vamos entender como isso rola? Pensa na clivagem como uma série de divisões celulares em modo turbo. Uma célula vira duas, duas viram quatro e por aí vai, numa velocidade impressionante. Isso continua até formar uma bola maciça de células, que a gente chama de mórula. Mas aqui tem um detalhe muito curioso. O embrião em si não aumenta de tamanho. As células, os blastômeros, elas só vão ficando cada vez menores e mais numerosas, todas espremidinhas ali no mesmo espaço. E aqui está o grande segredo para que essa estrutura toda não desmorone. Essas novas células, os blastômeros, elas não se separam. Elas ficam ali, ó, firmemente grudadas umas nas outras. Essa união é a base de tudo. É absolutamente essencial para que a construção possa seguir em frente. Só que a natureza é muito criativa, né? Não existe uma receita só para isso. Basicamente, existem duas grandes estratégias de divisão. Na clivagem holoblástica, a célula se divide por inteiro, de cabo a rabo. Isso geralmente acontece em ovos com pouco vitelo, como é o nosso caso, de mamíferos. Já na meroblástica, a divisão é só parcial, acontece numa área pequena. Por quê? Porque em ovos de aves e peixes, por exemplo, tem uma quantidade gigantesca de vitelo, a gema, que meio que atrapalha a divisão completa. São duas soluções geniais para desafios diferentes. Depois de toda essa multiplicação frenética, a mórula se reorganiza. As células começam a migrar para a periferia e o resultado é uma esfera oca, a blástula. Em nós, mamíferos, essa estrutura tem um nome especial. A gente chama de blastocisto. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar muito interessante, porque as primeiras grandes decisões sobre o futuro começam a ser tomadas. O que é fascinante no blastocisto é que a gente já consegue ver a primeira grande separação de futuros. Já não é mais uma massa de células iguais. Temos duas populações com destinos bem diferentes. O trofoblasto, que é essa camada mais externa, vai formar as estruturas de suporte, como a placenta. E o embrioblasto, que é essa massa de células mais interna, bom, essa é a semente do embrião de fato. Essas células internas já não são mais totipotentes, agora são pluripotentes, ou seja, elas ainda podem formar todos os tecidos do corpo, mas não os anexos embrionários. O caminho já começou a ser traçado. Vamos para a parte 2, então. Se a clivagem foi sobre criar a mão de obra, a gastrulação é sobre organizar esses trabalhadores num plano de construção. É um dos eventos mais dramáticos e, sinceramente, um dos mais bonitos de toda a biologia do desenvolvimento. Agora, o foco muda completamente. O ritmo das divisões celulares dá uma diminuída e uma nova ordem é dada: movimento. As células começam uma migração em massa, um rearranjo no espaço que é super coordenado, super preciso. Elas não estão mais só se multiplicando à toa. Elas estão se movendo para os seus lugares designados para formar as camadas que vão construir o corpo. E essa migração é uma coreografia, um verdadeiro balé celular com movimentos muito específicos. A gente tem a invaginação, que é um dobramento para dentro. Imagina empurrar o dedo numa bola de borracha. Tem a ingressão, onde algumas células individuais se soltam e mergulham para o interior, como se fossem exploradoras solitárias. E tem a epibolia, onde uma camada de células se expande para cobrir as outras, como um lençol sendo estendido sobre a cama. Cada movimento desses é um passo fundamental para esculpir o futuro organismo. Mas espera aí, como é que uma célula que estava ali, presa numa camada, de repente ganha mobilidade e começa a migrar por conta própria? A resposta é um processo incrível chamado transição epitélio-mesenquimal, ou TEM.
Basicamente, a célula epitelial, que é mais paradona e bem conectada, se transforma numa célula mesenquimal, que é independente e móvel. É como se um cidadão que sempre viveu num bairro fixo, de repente virasse um explorador nômade, pronto para desbravar novos territórios. E essa migração toda para o interior do embrião não é bagunçada, não. Ela acontece através de portais específicos. Em embriões mais esféricos, como os de anfíbios, esse portal é o blastóporo. Já em embriões com formato de disco, como os de aves e mamíferos, a estrutura é a linha primitiva. As duas funcionam como um grande centro de comando, um organizador que coordena para onde e quando as células devem ir. É o verdadeiro maestro dessa sinfonia celular. E no final de toda essa movimentação, dessa grande reorganização, qual é o resultado? A gente tem o estabelecimento de 3 camadas fundamentais, que são a base de absolutamente tudo: os folhetos embrionários. É a partir daqui que todos os tecidos e órgãos do corpo vão se formar. E essas 3 camadas têm destinos bem definidos. O ectoderma, que é a camada de fora, vai dar origem à nossa pele e a todo o nosso sistema nervoso. O mesoderma, a camada do meio, vai formar músculos, ossos, sangue, tudo que está ali no recheio. E o endoderma, a camada mais interna, vai criar o revestimento de sistemas como o digestório e o respiratório. Praticamente tudo no nosso corpo vem de uma dessas 3 camadas. Certo. Então a gente vê as células se multiplicando e depois se movendo de um jeito super organizado. Mas fica uma pergunta no ar. O que, fisicamente, impede que tudo isso se desfaça? O que mantém essas células unidas para formar tecidos, para formar estruturas estáveis? Qual é o tal do ingrediente secreto dessa construção toda? A resposta está numa família de moléculas fantásticas, as caderinas. Dá para pensar nelas como a cola molecular, ou um tipo de velcro que une as células, mas elas são muito mais que isso. Elas não só grudam uma célula na outra, como também ajudam a ler o ambiente, controlando como os tecidos se diferenciam, se reorganizam e até mesmo quando uma célula deve parar de se mover. É um sistema de adesão e comunicação, tudo junto. Olha só, quando as caderinas estão funcionando direitinho, o resultado é este aqui. Os blastômeros se unem de forma firme, estável, permitindo que a blástula se forme com aquela cavidade interna, a blastocele. A arquitetura é sólida e o desenvolvimento segue o plano perfeitamente. Agora, veja o que acontece quando a gente tira esse ingrediente secreto da jogada. Isso aqui é a prova definitiva. Se a gente inibe a função das caderinas, o resultado é o caos. As células perdem a cola, a estrutura toda se desfaz, como se fosse um castelo de areia. A blastocele nem chega a se formar, o desenvolvimento simplesmente para. Fim de jogo. Isso mostra que, sem essa cola molecular, a vida multicelular organizada é impossível. Isso nos leva a um ponto central, que essa citação resume perfeitamente. A adesão entre as células não é só um detalhe técnico, é um princípio fundamental que comanda a construção da vida, desde a primeira divisão celular até a formação do tecido mais complexo que a gente possa imaginar. Então, desde a explosão populacional da clivagem até a grande reorganização da gastrulação, a gente viu como a arquitetura da vida vai surgindo a partir de uma única célula. É um processo de uma complexidade, de uma elegância que é impressionante. Esse balé celular é o primeiro e mais importante capítulo na história de todo animal. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Que outros segredos sobre as nossas próprias origens essa dança microscópica ainda tem para nos contar?